Meu objetivo aqui com esses vídeos é te mostrar que é possível você tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem, e principalmente nesse Enem 2022, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar e mesmo que você esteja começando do mais absoluto zero. Primeiro, então, a primeira coisa que você tem que se ligar é que a matemática básica ela tem mais importância do que o resto da matemática, do conteúdo de matemática. E por que é que eu estou dizendo isso? Por que é que eu estou dizendo que a matemática básica tem mais importância? Olha só, o que acontece é o seguinte, quando você começa a estudar matemática básica, aquelas questões de matemática básica que você está estudando, tudo aquilo, o que eu chamo de matemática básica, tá? Operações de soma, subtração, multiplicação, divisão, operações com frações, regra de 3, razão e proporção, isso, porcentagem, isso que eu estou chamando de matemática básica, tudo que está ali no início. Você vai precisar disso tudo, toda essa parte da matemática, para você aprender conteúdos mais complexos. Então não adianta nada você começar a tentar aprender logaritmo se você não domina essa matemática básica. Então é por isso que eu estou te dizendo que a matemática básica, isso, o início da matemática, é mais importante do que coisas mais complexas. E tem muita gente boa que chega para mim e fala assim, Marlos, eu não consigo aprender estatística de jeito nenhum. Eu não consigo aprender probabilidade de jeito nenhum. E aí, quando eu vou ver, o problema não está nessas matérias, nesses conteúdos, está no que vem antes. Por quê? Porque a pessoa não estruturou, não solidificou suficientemente a sua matemática básica. Esse é o primeiro ponto pelo qual esse conteúdo de matemática básica é o mais importante. Tá? Esse é o primeiro ponto. Mas não é só por isso que matemática básica é mais importante, não. É pelo seguinte, além disso, de você precisar desse tipo de matéria para entender logaritmo, lá quando você tiver numa questão de logaritmo, você vai ter que lidar com matemática básica. Tá? Porque uma coisa depende da outra na matemática. Mas além disso, essas questões de matemática básica, elas valem mais pontos do que os outros tipos de questão, de conteúdos mais complexos. Então quando você está lá no meio do Enem e você encontra uma questão de, vamos colocar, operações básicas de soma, subtração, é uma questão bem simples. Essa questão vai valer mais pontos do que uma questão de logaritmo, de uma questão de função exponencial, do que uma questão de função trigonométrica, do que uma questão de análise combinatória, e por aí vai. Então é exatamente por isso que você tem que começar por isso. Então olha só que interessante. Você vai começar por esse tipo de questão, por esse tipo de conteúdo, e você vai trabalhar esses conteúdos por meio de questões. Que questões são essas? São questões simples. Você tem que pegar as questões mais fáceis do Enem e começar a trabalhar por ali. Ou então, até questões que não estejam no Enem, mas questões contextualizadas, no estilo que você vai encontrar lá no Enem. O que são questões contextualizadas? São questões que têm um texto. E nesse texto ele fala sobre algo real, conta uma historinha ali para você. Você tem que aprender a lidar com isso, porque é exatamente isso que você vai encontrar lá no dia da sua prova do Enem.